Olá pessoal, aqui é o Lucas da Oslo e hoje eu vou te explicar como fazer um passo a passo super simples e muito prático do seu orçamento, que nada mais é do que o seu planejamento financeiro do mês para que você possa de fato começar a poupar e saiba aonde você vai gastar o seu dinheiro. Quer ver isso? Então bora lá! O orçamento é a primeira etapa da organização financeira, como eu falei no último vídeo. É a etapa em que a gente estabelece quais são as expectativas em relação às nossas finanças, ao uso do nosso dinheiro naquele mês. A gente aqui da Oslo, ao longo dos últimos anos, veio experimentando várias técnicas e abordagens para ajudar as pessoas a fazerem esse orçamento, essa expectativa do mês. A gente percebeu que as pessoas sempre reclamavam que nunca sobrava dinheiro, que não sabiam onde gastavam, o quanto gastavam e nunca conseguiam investir nos seus sonhos e objetivos. A gente quis entender um pouco melhor isso e montamos um método para ajudar as pessoas a se organizarem. Esse método nada mais é do que a construção do orçamento em etapas. Eu quero que você pense essas etapas como se fossem etapas de um jogo, tipo fases de um jogo, sabe? Como se tivesse tipo 5 fases que você tem que passar para poder chegar até o final e conquistar o seu objetivo. E essas fases são as seguintes. Primeiro você começa pela organização da sua renda, depois você anota o seu gasto essencial, depois o seu gasto super importante, aí você passa para as aplicações e, por fim, os gastos de estilo de vida. Mas essa é a última fase? Não, tem uma fase adicional, que é justamente a revisão e adaptação do orçamento. Eu vou explicar cada uma dessas fases utilizando uma ferramenta aqui da Oslo, que é uma planilha que a gente fez para justamente ajudar as pessoas na condução desse passo a passo, para que elas possam passar por todas as etapas, justamente fazendo com que o seu orçamento fique muito claro e alinhado à realidade. Lembra que eu falei que era um jogo? Cada jogo tem um objetivo, tem algo que você ganha com isso, não é? O objetivo desse jogo do orçamento é fazer com que a conta feche. Parece algo simples, mas a gente vai ver na prática que não é tão simples assim. A gente às vezes precisa ser criativo, precisa entender realmente do nosso padrão de consumo para que a gente possa chegar em finanças saudáveis para nós mesmos. Vamos ver isso um pouquinho. E aqui está a planilha, pessoal. Lembrando que vocês podem acessar ela no link aqui embaixo, que vocês podem acessar gratuitamente e começar a fazer o orçamento por ela, beleza? Vou mostrar aqui para vocês como funciona, mas não vou conseguir passar por todas as funcionalidades da planilha, tem muita coisa aqui. Então, se vocês quiserem aprofundar na nossa plataforma, que também tem o link aqui embaixo, vocês podem ter mais informação e quando vocês forem ter acesso a ela, vocês também vão ter alguns tutoriais para poder fazer isso. Como eu falei, o orçamento funciona em fases. A primeira fase é a fase dos ganhos, em que você anota a sua renda. Lembrando, tem que ser a renda líquida, fora os impostos e também as deduções, como no caso de algumas pessoas que têm o INSS ou qualquer tipo de dedução que ocorra na renda. E eu gosto de dividir a renda em duas partes. Os ganhos certos são aqueles fixos que ocorrem mensalmente, né? Então, nesse caso, é o salário, o prolabore, por exemplo, algum auxílio familiar, o vale transporte, caso a pessoa tenha um emprego e tenha esse benefício da empresa. Lembrando que aqui vocês podem clicar, né, e sempre aparecem as subcategorias, ou ganhos incertos, que são aqueles ganhos que variam bastante de mês a mês. São desde os ganhos variáveis, também quanto os ganhos extra, como, sei lá, um presente ou alguma ajuda pontual da família, e também os ganhos esporádicos, que é o 13º, um bônus, por exemplo, participação em lucro. Tudo isso são ganhos que não acontecem todo ano, né? Acontecem numa data específica ou num momento específico. Os ganhos extras eles são meio inesperados, enquanto os esporádicos, você sabe que eles acontecem, mas não é com muita frequência. Essa é a diferença entre os dois tipos de ganhos, né? E todos são encaixados nos ganhos incertos. Como a gente está dando um exemplo aqui para o delivery, basicamente todos os ganhos acabam sendo variáveis, né? Então a renda informal ela entra como um ganho variável, e aqui eu botei o exemplo de alguém que, por exemplo, usa a moto para várias atividades diferentes para ter a própria geração de renda, né? Então, aqui no caso, a Box Delivery como a renda principal, você pode ter um outro delivery também, um delivery local, por exemplo, que você presta um serviço, pode fazer transporte de moto, desde mototáxi até um transporte, por exemplo, mais executivo. E, por fim, aqui, algumas pessoas fazem também o aluguel de moto, principalmente para um familiar também poder fazer entrega, quando, por exemplo, você tem uma folga no trabalho. Então, a primeira fase, pessoal, do nosso jogo é você anotar a sua renda, que é justamente como se você preparasse o teu personagem. A renda são os recursos que o teu personagem vai ter para poder jogar o jogo do orçamento, beleza? A segunda etapa são as despesas essenciais,
ou seja, são aquelas que são necessárias para o nosso sustento, necessárias para a nossa sobrevivência. Como vocês veem aqui, as despesas essenciais elas começam pela moradia, né, que tem desde luz, aluguel, água, gás, produtos de limpeza, tudo que é necessário para sua casa. E vai descendo para outros tipos de gastos também, como gastos com alimentação, gastos com transporte público. Eu vou falar de outros gastos com transporte, como o transporte privado e os gastos com seu próprio automóvel, mas a gente considera como um gasto essencial, se você tiver que se deslocar pelo menor custo possível, como normalmente o transporte público. E também o gasto com saúde, né, como plano de saúde, algum tipo de consulta, medicamentos. Todos esses são gastos essenciais que você precisa botar no seu orçamento e começar por eles. Grande parte desses gastos são fixos até, como moradia e plano de saúde. Muitas vezes supermercado, até variável na verdade, mas ele se repete todo mês, né? Detalhe que aqui na planilha tem uma coluna aqui para você botar se o gasto é fixo ou variável. Isso faz diferença porque os gastos fixos você já consegue anotar de forma mais rápida. E toda fase do orçamento, essa aqui é a primeira fase, tem essas caixas, né? Então a gente gosta de pensar o orçamento, cada área do orçamento como uma caixa. Então você vê que tem a caixa da moradia e dentro dessa caixa tem vários subitens. E quando você for fazer o seu orçamento, você pode clicar aqui do lado e ver as subcategorias. Isso aqui vai te ajudar muito a não esquecer os itens que aparecem mês a mês nas suas finanças e também vai te ajudar a pensar de forma muito mais rápida sobre a anotação dos seus gastos.